Vinícius, presente. Então, gente, a leitura daquele capítulo 10 foi muito difícil para vocês? Ou confuso? Como é que foi? Novo. Ok. Já é uma impressão, pelo menos. É que assim, professor, mesmo a gente já tendo dado o assunto, tipo, nunca foi apresentado com esses nomes, entendeu? Então, aí ficava, então eu sei que isso tem nome, sabe? Tipo, É que semana passada teve aqueles eventos de coordenação e ficou um pouco mais confuso. Mas vamos lá. Vocês já conhecem os termos filas e pilhas, né? Acho que vocês podem não ter sido introduzidos aos termos, mas vocês viram algumas coisas. Acho que talvez. Vocês pagaram. O P1 foi com quem? Vocês pagaram? Foi Rebouças ou foi Vanessa? Ou Acho que a Ilha? a maioria foi a Ilha. A Ilha, alguns Vanessa. E no P2 foi Rebouças, não foi isso? O meu eu paguei no P1, e você está falando de introdução à programação? Introdução à programação. Eu paguei com a Annalise e LP eu paguei com a Ila. Então, quem pagou com Annalise e Vanessa, talvez tenham visto alguma coisa de pilha e filha. A Ilha, eu fico surpresa. Tá, se ela tocou nesse assunto. É mais provável que ela tenha usado as bibliotecas Arraylist e Linked List ao invés de ele explicar o que eles são, né? Isso mesmo. Eu vou disponibilizar a playlist até segunda-feira, tá, Miguel, das aulas. Tá? Só que a gente está começando agora as aulas, aí tem um tempo de organização. Cria pouco fórum para vocês poderem colocar suas dúvidas lá no curso. Eu sou novo no mundo, mas vou lá descobrindo também com vocês, tá Ô, certo? professor, uma dúvida. Essa leitura do livro, o senhor tinha colocado em alguma coisa, no Cigaal, no Classes? Eu comentei na aula passada que era para ler, né? Toda aula eu vou terminar dizendo qual o capítulo para vocês lerem. Não precisam entender o capítulo, mas eu quero que leiam para pelo menos a gente saber do que vai falar, né? Certo, obrigado. Espera um pouquinho que tá sem ninguém em casa, vou ter que atender o telefone. Um minuto. Ok, gente, desculpa aí, tava uma ligação do telefone tocando. Bom, então a gente vai ver o que está por trás disso, né? Então, a primeira coisa, às vezes, que as pessoas me perguntam quando a gente vai ver isso é por que eu tenho que ver como isso está implementado por baixo, ao invés da biblioteca pronto? Primeiro, porque, já lhes digo isso, vocês vão economizar memória. Né? As bibliotecas prontas, e já quando você as coloca, ou de qualquer linguagem de programação, ela tem um peso em memória. Na maioria das linguagens modernas, não é todas, a maioria dessas bibliotecas ela pesa mais do que você fazer sua própria estrutura. Então você economiza memória ao fazer isso. E muitas vezes, em especial quando é Java, você implementar sua própria estrutura, você a deixa mais rápida. O que para alguns sistemas em que tempo é crucial,
ou importante, isso faz... Não estou apresentando ainda não, não carreguei ainda nenhum slide não, tá, Jonatas? Estamos só conversando aqui ainda, tá certo? Então eu vou botar, acho que agora, né? Então a gente vai começar a ver para que serve pilha e fila. Pilha e fila são estruturas para guardar dados, memória, e elas servem para agilizar alguns algoritmos e permitir algumas funções, certo? Então a gente vai ver primeiro com vetores, depois a gente vai ver como implementar ela usando os ponteiros, e a vida também continua bela do mesmo jeito, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala em estruturas de dados, a gente está falando que em conjuntos de dados que a gente vai guardar em memória, em que vão ser alterados com o tempo, ou seja, vão ser acrescido algum método, algum procedimento vai acrescer dados a eles, outros vão remover e muitas vezes nós vamos buscar. Nesse sentido, dois tipos de perguntas. Queries que a gente quer. Queries. O inglês travou aqui agora. Queries que a gente quer, na verdade, informações sobre conjuntos e modificadoras que a gente altera os conjuntos, né? Então a gente tem busca e tudo mais, tem toda a anotação em cima disso, mas não se incomode com ela. Qualquer anotação estranha ela vai desaparecer muito rapidamente. Exatamente, Ismael. Tem muita coisa pronta que são desnecessárias. É como você querer um garfo da cozinha e ter que levar a pia da cozinha e toda a louça que foi lavada recentemente junto. Então vocês acabam, por vezes, muitas vezes as pessoas não se incomodam com isso, mas isso também que gera uma questão de memória, tá bom? Deixa a gente vai ver essas questões aqui com calma. Então a gente vai ver primeiro essas três primeiras, pilhas, filas e listas encadeadas, também chamadas de listas ligadas. São simples e nós vamos continuar com a pilha, tá certo? E também tem uma outra questão, Ismael, quando você faz algo que tem embutido a linguagem, às vezes você tem que preparar alguns recursos adicionais e não se encaixam muito com tudo. Mas vamos para pilhas. Alguém já falou desse termo LIFO? O último a entrar é o primeiro a sair. Exatamente. O último a entrar é o primeiro a sair. Tá certo? Last in, first out. Tá certo? E às vezes a gente quer que os dados sejam organizados dessa maneira. Tá bom? Alguns exemplos que vocês lidam constantemente, que precisam dessa política e, por consequência, tem uma pilha representando, guardando os dados para eles em algum canto. Vocês já notaram os botões desfazer e refazer dos editores de texto? Pronto. Quando você aperta para desfazer, você desfaz que ação? A última mudança que é desfeita. Então, a ordem das mudanças, para que isso seja facilitado, tem que ser guardada na ordem de pilha, onde a última mudança ela fique mais disponível para ser alterada. Tá certo? A mesma coisa o botão de refazer. Quando eu desfaço a última mudança, eu a coloco em outra pilha, que é a pilha de refazer. Porque a última operação que eu tirei, que eu desfiz, é a primeira que eu vou refazer. Tá bom? Então, os botões, por exemplo, de voltar e avançar do navegador também. Quando eu volto para a página anteriormente acessada, a última página acessada, anterior ao que eu estou no momento. E quando eu avanço, eu volto para a página seguinte. Não é isso que a gente costuma fazer? Então, esses dois botões, voltar e avançar, desfazer e refazer, são exemplos simples de pilhas. Tá certo? Ou seja, eu tenho que usar pilhas para guardar esses dados. Tá bom? Mas não são os únicos. Elas aparecem, às vezes, como auxiliar em outros métodos.
Por exemplo, quem aqui já usou uma calculadora e escreveu a operação, eu estou escrevendo aqui no chat ela, 2 mais 3 vezes 5, você apertou Enter, esse cálculo é feito com base em uma pilha, tá certo? Então, às vezes, ela aparece em alguns cantos mais escondidos, ou cantos que você nem espera, mas para um algoritmo ser mais rápido, ou seja, para você fazer um método mais eficiente para regular uma tarefa, às vezes a gente faz uma pilha, certo? Só para ninguém... por que é 17? Porque a multiplicação tem precedência sobre a soma, né? Alguma dúvida sobre onde pilhas são usadas, por exemplo? Como é, professor? Alguma dúvida sobre esses exemplos de pilha? Voltar, avançar, desfazer, refazer? Tranquilos? Tá tranquilo, professor. Se fosse o inverso, se eu quisesse fazer, eu teria que escrever assim, e ainda assim eu usaria um... Não se preocupe, a gente não chegou na prática ainda. A gente vai ver por que isso é uma pilha. Tem um truquezinho para isso, que na verdade o que a gente faz são duas coisas. A primeira, se você fizer com todos os parênteses certinhos, a pilha diretamente resolve. Se você quiser fazer as coisas com implementando a precedência de operador, aí você precisa ver um assunto de que vocês vão ver em teoria da computação, quem for pagar, chamado gramática. Aí ela implementa a precedência dos operadores e vocês usam a pilha para executar o cálculo que sai dela. Tá certo? Tudo depende de qual resultado que você quer. Isso aqui, 2 mais 3 entre parênteses, vezes 5 é igual a 25. Esse outro é igual a 17. Tá bom? Mas assim, a ordem dos parênteses não importa. Tá bom? Então, LIFO quer dizer, o último a entrar é o primeiro a sair. Tá certo? Filas, tipo fila de banco, filas honestas, tá certo? Não falo a gramática que vocês vão ver em teoria de computação. Eu só estou falando que quando não tem os parênteses, a teoria de gramática que resolve. Tá certo? Que aí tem a gramática das linguagens de programação. É isso que eu quero dizer. Tá bom, Jonatas? Mas vamos voltar em filas honestas, né? São FIFO. First in, first out. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Isso são filas honestas, não é fila de brasileiro que adora furar fila de banco, furar fila. Acho os casos mais escrachados. Eu normalmente faço um exemplo com a RU, mas a gente está tanto tempo na pandemia que a fila de vacina fica mais escrachada. Se a vacinação fosse uma fila honesta, você não teria nenhum furão. Tá certo? Então, a fila honesta é chamada de FIFO. Tá? A gente vai começar devagarzinho a mostrar isso daí. Primeiro as pilhas. Eu vou mostrar primeiro pseudocódigo. O que é pseudocódigo? É uma linguagem que eu escrevo na mão, que é próxima do código, mas não é o código. Aí eu dou para você, diga que faça isso no seu código, e você faz. Eu sei porque você não me deu logo o código para fazer. Porque às vezes eu vou escrever a ideia do que você tem que fazer, e aí vai ter uma instrução simples. Ordene isso aqui. Aí você vai. Faça tal coisa. Aí você faz. Executa a busca e largura. Aí você sabe que isso é um outro método que você vai ver. Aí você vai ter que escrever. Não. Pseudocódigo você quer algo entre o falado e a linguagem de programação. O ML é entre o universo que o usuário lhe comunica e as funções que você tem que organizar. O pseudocódigo ele é mais baixo, tá certo? O ML é uma linguagem para você descrever
os requisitos do sistema, os requisitos que o usuário que espera do seu software, funcionais, etc, etc, etc. Enquanto que o pseudocódigo, você está querendo dizer, para uma dada função, qual seria a cara dela. Tá bom, Sidney? Então teria essa diferença. O ML é para o software inteiro, o pseudocódigo, você está falando de funções, métodos pequenos. Portugal é linguagem para pseudocódigo, sim. Tá certo? Não é única. O pseudocódigo não precisa ser implementado em linguagem. É só uma forma de comunicação entre programadores. Exemplo de pseudocódigo? Vamos nós. Pronto, está aqui um pseudocódigo. O construtor da classe de pilha. Eu vou voltar a explicar esse construtor. Qual é a ideia? Mas aqui está um exemplo de pseudocódigo. Temos as instruções, o que tem que ser feito. Note que eu tenho uma instrução 2 que diz, essa setinha, tá, é a atribuição. No pseudocódigo você passa tanto uma seta para atribuir, quanto uma igualdade. Nesse sentido, a gente é bem mais parecido com uma linguagem R. Vocês já viram a linguagem R? Já ouviram falar dela? Sim, pronto. R é uma linguagem... Pronto, a gente não vai usar ela. Só estou comentando para mostrar o que essa seta faz, tá? Por favor, não diga que a gente vai usar R, não é o caso. R é uma linguagem em que... Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte do terminal. A gente usa para analisar dados, muitas vezes. Pronto, agora acho que está mais visíveis. Então, em R, se eu fizer x, recebe 2, x vale 2, mas eu também posso fazer x igual a 3 e x vale 3. Então, quando eu falar essa seta, é porque está usando a linguagem R? Não, é R que adotou uma linguagem semelhante a pseudocódigo nessa hora. Aí o pseudocódigo tanto pode trabalhar com a seta, como pode trabalhar com a igualdade. Tá bom? Então deixa eu voltar aqui alguns slides e vamos agora devagarzinho. Então as pilhas a gente usa históricos de botão de voltar e avançar, desfazer e refazer, auxiliar em vários algoritmos, exemplo calculadora. Tá bom? Então a gente vai ver como é que funciona a pilha com vetores. Eu vou ter um vetor e eu vou ter um inteiro nessa minha classe, além desse vetor. Esse inteiro eu vou chamar de topo. Tá certo? Porque topo, às vezes até o pessoal chama de top. Por que topo ou top? Porque é o topo da pilha. Tá certo? Uma pilha de pratos. Qual é o prato que vai sair primeiro? Aquele que está no topo da pilha. Esse termo faz sentido para todo mundo? Perdoe-me se eu perguntar muito isso, estamos com 38 alunos presentes, podemos chegar a 52, então tenho que perguntar algumas coisas para ver se todo mundo está na mesma página. Então, quando a gente inserir um elemento no vetor, inicialmente o topo vale o primeiro índice disponível para se alocar, eu incremento o topo e insiro um elemento. Ou então, nesse caso, o topo tem que conversar antes da primeira exposição disponível, perdoe. Aí eu coloco lá e coloco o elemento ali. Na hora de remover, eu guardo o elemento do topo numa variável temporária, decremento o topo e retorno a variável onde eu guardei os dados que estavam no topo. Tá certo? Então, em pseudocódigo, como é que vai ser isso? Bom, primeiro eu construtor. Minha classe pilha, eu não disse como será declarado, disse se vão... vai ser em C++, então... class pilha, abro as chaves e declaro. Em Java public class pilha, tá certo? Em Python, vocês têm também a notação de Python, tá certo? Em Ada você tem a notação, eu só estou dizendo que eu tenho uma estrutura de pilha. Em qual linguagem implementada, sua liberdade
enquanto tradutor do pseudocódigo. Depende do seu projeto. Vamos dizer assim. Então, estou dizendo que minha pilha tem a variável topo, né, 0, inicialmente com 0, e um vetor com tamanho em posições. E observe que eu digo que tamanho eu recebo como entrada. Professor, você esqueceu de dizer se era int, se era float, se era double. Eu não preciso, eu estou conversando com você. Ela tem um pouco da formalidade da linguagem de programação, mas é informal para dizer, olha, tamanho é inteiro. É o tamanho do número de elementos da pilha. Tá bom? Aí, algoritmo. Eu quero saber se a pilha está vazia. Se topo igual a 0, retorne verdadeiro. Retorne falso. Por que isso? Muitas vezes no pseudocódigo a gente vai contar a partir do 1. Nós só contamos um pseudocódigo a partir do 0 se tornar o trabalho mais fácil. E tornar o trabalho mais fácil não quer dizer tornar o trabalho de quem vai programar mais fácil, mas o trabalho de quem vai resolver o problema mais fácil. E é muito mais fácil dizer, eu tenho um elemento, quando o elemento está no índice 1, em vez do índice 0. Então, às vezes é assim. Mas também vamos ver a situação em que, por que a gente, na programação, começa a contar a partir do 0, né? Não são todas, mas muitas começam, né? Ninguém nunca explicou para vocês por que começa no índice 0, só diz começa no 0, não é isso? Isso, professor. Pronto. A gente vai ver o porquê disso. Isso tem a ver com a estrutura de dados que é mais utilizada no mundo, em que ela precisa que seja contada do 0. Tá bom? Não tem a ver com nenhuma outra característica que não essa. Tem uma estrutura de dados, tá, chamadas tabelas de dispersão, tabelas hashes. Elas são estruturas de dados mais usadas no mundo, em todo canto. Roteador de internet tem, seu celular tem umas 500, muitos aplicativos têm, IA de jogo tem. É usado num catatal de coisas. E ela precisa que você precisa acesse o índice 0 de um array. Então, o pessoal, para simplificar a vida, começou a botar os arrays começando do 0. Tá bom? Então, essa é a razão. Mas aqui está contando do 1. Então, o topo também é um contador de elementos. Se eu tenho 0 elementos, está vazio. Retorna verdadeiro, se não, retorna falso. Tá? Push. Push é inserir. Por que push? Porque em inglês empilhar é push. Push em inglês é tanto empilhar como empurrar. Tá certo? Aí, como é que eu empilho? Eu incremento o topo. Olha o que eu estou dizendo aqui. Normalmente a gente escreve em estrutura de dados, especialmente quem veio de Java, né, ou de C++, também é muito comum, s.topo igual a topo mais 1. Então, por que se botou o s como parâmetro? Não deveria ser s.push para chamar a função? Eu posso escrever assim, eu posso dizer que push é uma função que tem que ter acesso a s e tem que ter acesso a x. Observe que isso não quer dizer que eu vá digitar na minha linguagem de programação nessa forma. Quando eu abro parênteses e escrevo isso, eu estou dizendo, olha, a minha função de empilhar tem que ter acesso à pilha e tem que ter acesso a x. Como você vai fazer? Depende da linguagem de programação que você está usando no seu projeto. Tá certo? Push to Git também funciona. Mas olha como é a instrução. S do topo é igual a S do topo mais 1. E a pilha, o vetor no topo, recebe o x. Pronto. Empilhei o meu dado. Tá certo? Desempilhar. Desempilhar. Se está vazio, dá um erro, ou se você quiser ignorar-se. Se não, decrementa o topo e retorna o topo mais 1. Pronto. Aqui temos uma pilha da mais simples possível. Não vou dizer que é a melhor pilha do mundo, mas a melhor pilha. Fala, Eduardo, pode falar. Tá bom, nesse algoritmo 5, eu entendi por que é que o topo ele tá tirando 1, mas por que é que ele tá retornando o topo mais 1? Porque no topo é que estava o último dado. Olha o algoritmo, você tem que, nas estruturas em geral, você tem que perceber não apenas a corretura de uma função, mas como elas interagem entre elas. Olha só, a push,
ela incrementa o topo e bota o x do índice do topo. Então, o topo está com o último elemento que foi inserido. Esse é o índice do último. Quando decrementa o topo, o último elemento está no índice mais 1. Mas, então, eu só decrementei, mas eu tenho que retornar para quem pediu. Ao retorno topo mais 1. Faz sentido? É, tá indo. Vamos para um exemplo? Vamos para um exemplo? Deixa eu ver. Eu nunca usei o Jamboard. Fala, Leandro. Professor, Hum, se eu incrementar topo mais um, não vai voltar para a mesma posição não anterior que ele estava? eu não Porque quando eu incrementei. coloco mais um, mas quando eu coloco mais um, ele não incrementa? Ou ele vai só para a posição Não, que não, 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 estaria? não. Observe. É mais 1, não é mais mais. Mais eu incrementaria. Aqui eu só estou dizendo, criando uma Ah, constante entendi. topo mais 1. Entendi. E se colocasse mais igual a um, também que ele incrementaria no caso? Aí, se eu fizesse mais igual a 1, eu estaria alterando e fazendo e criando esse equívoco que você está sugerindo. Eu só estou dizendo, retorne o topo mais 1. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo usar esse é o Professor, Jamboard. Diga. professor, então no caso ele está tirando o primeiro elemento, mas só que você está precisando do novo primeiro elemento, é tipo isso? É tipo assim, você não está disponibilizando ele mais no topo da pilha, mas você tem que retornar para quem pediu para desempilhar. Quando a pessoa aperta lá, ele volta para a página e a página anterior, e essa página então tem que tirar da topo da pilha e ir para a lista do browser para ele ir para aquela página, não é isso? Ah, Então, entendi agora. É entendeu? como se fosse, Jonathan, a questão topo na posição um, tá ligado? Quando eu coloco mais, é como se fosse o número fosse a posição, não é isso, professor? Eu vou criar aqui um Jamboard e ver se eu consigo desenhar aqui para vocês a situação. Tá certo? Vamos ver se a gente consegue. Acho que vocês receberam acesso ou não. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Então, primeira vez aqui, tá certo? E deixa eu ver se eu vou, então, jogar a apresentação para o Jamboard, né? Vamos lá. Para gravar isso também. Ok. Então, o que acontece? Eu vou representar a minha pilha com notas, tá certo? Então, vamos inserir endereços. Tá bom? Eu começo com o Google aqui e eu vou ficar aqui inserindo uma nota em outra cor com um índice. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho dessa bendita fonte. A mesma cor, já é um sucesso. Vai ele aumenta sozinho. Pronto. Esse aqui é o índice do vetor. Então, deixa eu ir desenhando um vetorzinho de 3 posições, tá certo? E aqui, para ficar mais fácil, em vez de botar o endereço certinho, eu só vou botar o nome do site, para ver se fica melhor para vocês lerem. Tá bom? Vamos fazer as coisas com calma. Cancela, esse aqui tá aqui. E vamos lá. O topo. Deixa eu pegar aqui esse topo. A gente vai brincar com ele bastante e botar uma cor diferente. Eu não queria que ele distorcesse. Bom, não consigo reduzir essa fonte, então fica assim mesmo. Vamos reduzir isso aqui. Inicialmente o topo igual a 0. Tá bom? Aí eu vou inserir um elemento, que é o Google. Como é que ele vai fazer? Ele incrementa o topo vai para 1, e o Google vem para cá. Ok? Até aí tudo bem.
Até aí, tudo bem. Ótimo. Aí, o que acontece? Agora, eu vou para outro site. Tá bom? E... Que site vocês gostam de acessar? Facebook? Vou botar Facebook, né? Não sei nem se vocês acessam o Facebook. Talvez vocês não acessem o Facebook. Aí, só que acontece, opa, em primeiro lugar, para eu inserir, deixa eu mover ele para lá, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que incrementar meu topo 2, e eu boto o Facebook na posição 2. Tá certo? E aí eu vou inserir o último que eu vou inserir é o Discord. Acho que alguns de vocês acessam o Discord, né? Só que para inserir o Discord, eu tenho que botar topo igual a 3. Ele vem para cá, para cima. E com essa informação do topo, eu sei que Discord tem que vir para o índice 3. Tá certo? Na hora de remover, o que é que vai acontecer? Eu digo, olha, topo é igual a 2. Então, o topo não vê mais o Discord. Tá bom? Mas eu tenho que retornar isso para o browser ir para o site do Discord. Então, eu mando ele retornar o vetor no índice topo mais 1. Aí ele retorna isso aqui para o browser. E o browser agora sabe que ele tem que ir para o Discord. Ele fica lá no Discord. Deixa eu fazer assim. Não tá certo? Aí fica mais comunicativo. Entenderam por que tem que retornar topo mais 1? Sim, Leandro, por favor. Não, professor, ficou levantado a última vez. Jonatas, você queria ficar falar? Sim, sim. Nesse exemplo aí, senhor, é só uma dúvida geral. Não tem, eu acho que não tem muita dúvida, Pode não. falar. O endereço, o elemento, ele é tirado da fila ou é só o endereço que está armazenado o aplicativo não, o site? O que acontece é o seguinte, ele passa o objeto, mas ele continua aqui. Só quando eu copiar por cima que ele vai perder, mas assuma que fez uma cópia e mandou-se para o browser. Certo, entendi. Embora não seja bem isso que aconteça. Não é isso que acontece de jeito de maneira. Tá certo? O que acontece é que esse Discord é uma caixinha, ele está dentro de uma caixinha que é o array. Quando eu boto para lá, ele está acessando o Discord, mas eu posso trocar. O objeto existe per si, vamos dizer assim, mas está fora. Certo, entendi, obrigado. Fale, Vitor. Então, quando o senhor fez topo mais 1, o topo que era 3 Discord começou a ser Facebook, porque o Discord foi lá pro browser, é isso? O Discord foi para o browser, mas o topo vale 2, então se eu apertar voltar de novo, ele vai ver o Facebook. Porque eu fiz retorne topo mais 1, mas eu não alterei o valor do topo. Tá certo? O topo só enxerga, ele é o topo da pilha, ele só enxerga o Facebook agora. Ele não enxerga o que está acima do Facebook. Tá bom assim? Entendi agora. Entendeu? Agora eu tô sem entender. No caso, ele não ia ver, não era o Facebook, não? Vamos voltar então pro slide, tá? Vamos ver. Pronto. Deixa o slide chegar até você. Não se preocupe, você vai entender agora aqui. Então, o que acontece? Olha o pop. O pop é a função de desempilhar. Tá certo? O que é que eu faço? Eu decremento o topo. Tá certo? O topo foi decrementado. Ele saiu de 3 para 2. Mas o objeto que eu quero retornar está no índice 3. Então, mando ele retornar o topo mais 1. O índice do topo mais 1. Observe que isso não altera o valor do topo. Tá bom? Deixei para o Jamboard de novo. Eu acho que está uma confusão entre duas instruções.
Tá? De vez quando chegar o Jamboard aí, por favor. Exatamente. Então, vamos lá. Não confundir. Quando eu faço topo recebe topo menos 1, eu decremento o topo. Por que eu estou fazendo isso aqui? Tem um canto melhor para a gente ver isso. Vamos lá. Nesse sentido, eu tenho que admitir, o R é um terminal de execução. Vocês podem fazer isso em um terminal Python também, viu? No terminal Python, vocês vão ver isso com tranquilidade. Pronto. Então, se eu escrever topo igual a recebe 0, bom? Isso é o inicial. Tá bom? Aí eu digo o seguinte, olha. Quando eu for inserir elemento, então topo recebeu topo mais 1. Olha como fica o topo. Observe que eu botei explicitamente o comando de atribuição. Tá certo? E agora o que acontece? Eu vou subir de novo e inserir o segundo elemento. Topo recebe topo mais 1. O topo agora vale 2. E quando eu inseri o terceiro, que foi o Discord, eu fiz topo recebe topo mais 1 e coloquei o Discord nesse índice. Tá? Então eu fiquei com a pilha que ela está com a seguinte situação. O primeiro elemento é o Google. O segundo elemento é o Facebook. E o terceiro elemento, o Discord. Observe que se eu botar pilha, topo, direto, me sai Discord. Tá bom? Então, como é que o remover fez? Topo recebe topo menos 1. Decrementei 1, podem ver, topo vale 2, mas eu retorno pilha topo mais 1, que é o índice 3. Observe que o topo não é alterado, ele continua 2. Tá certo? Observe que pilha no índice 3 é igual a Discord. Tá bom? Deu para esclarecer agora? Professor, deu uma melhorada, mas eu acho que a dúvida aí foi o seguinte, como o senhor quis mostrar o topo, aí deu para entender que não era para colocar o menos 1, que o topo seria, no caso, o anterior ao Discord, entendeu? O que acontece é, depois que você tirou o Discord do topo e mandou para o browser, quem é o próximo da pilha? No caso seria o Facebook, né? Exatamente. E onde está isso? No topo da pilha. É isso, então tá certo agora. É isso aí mesmo. certo. Agora Porque como ele tem que sair da pilha, ele vai apontar para o vai guardar o endereço do próximo, vai apontar para o próximo, e aí o antigo topo é retornado, porque ele é calculado como topo mais 1. Então a pilha está coerente, eu tirei o Discord, mandei para o browser, e o topo agora é o Facebook. Tá bom? Quando eu faço topo, recebe topo menos 1, eu faço ele ir para o novo topo da pilha. E eu sei que onde está o antigo topo. É o índice mais 1 do topo atual. Então eu retorno ele para o browser. Fez sentido agora? Sim, sim. Tá bom, então tá bom. Ok? Pronto. Mas aqui a gente tem alguém consegue ver um problema com essa pilha?
a longo prazo, não necessariamente imediato, mas depois de um tempo, ela tem um potencial de problema. Alguém consegue reconhecer qual é? Não, se a pilha for menor que zero, a gente ou pode ignorar ou pode fazer como o pseudocódigo diz e disparar uma exceção, um erro. Eu acho que a pilha pode ficar muito grande e pode pesar na memória. Tá faltando um limite para essa pilha aí, né? Eu acho que o mais importante é eu criar a pilha com o tamanho, se dotar da história esse tamanho. E aí vocês têm aquele famoso erro que vocês estão acostumados a ver, né? Array out of bound index, né? Vocês já viram muito esse erro, não já? Já. Quer dizer que você estourou o array. Esse é o Stack Overflow que fala, não? É uma maneira de se falar literalmente em inglês, Stack Overflow. Embora Stack Overflow, se você tem um contexto para falar. Então, Stack Overflow de quê? A pilha de recursão estourou. Então, você fez tantas chamadas recursivas, as chamadas recursivas são guardadas na memória em pilhas e a pilha estourou. Então, dizer literalmente que aconteceu aqui, mas às vezes é num contexto mais específico. Mas você pode dizer Stack Overflow também. Não sei se eu confundi ou ajudei dessa forma. Stack Overflow normalmente o pessoal usa com mais frequência, não para dizer que o array de sua pilha estourou, mas para dizer que ou o interpretador de Python ou o sistema operacional não aguenta mais você acrescentar mais uma função na pilha de execução deles e vai. Stack Overflow é uma forma de dizer isso em hardware. Mas não só em hardware, tem vários cantos que usam esse termo. O Stack Overflow acho que é um site de tirar dúvidas também, né? Sim. Tá certo? Então, quando as coisas ficam acima de sua cabeça, dê um Stack Overflow. Empilhou demais as coisas. A questão também, no hardware, dito isso, porque quando você faz as chamadas recursivas, quando você faz a chamada na função, na verdade, o programa é interrompido, o estado atual da função atual é guardado numa pilha, inclusive o nome, o endereço da próxima instrução a ser executada, e ele prepara a próxima função para ser, que foi chamada. Então, quando se dá, às vezes a pessoa usa Stack Overflow para quando você tem um número excessivo de chamadas da função, e a pilha que guarda os dados de retorno dessa função, ela estoura. Tá bom? Também às vezes se refere a isso. Mas aí temos um problema que é o principal da gente, é que à medida que eu for inserindo os dados, eu vou pipocar. Por exemplo, ali eu criei um vetor de 3 posições, se eu tentar colocar um quarto elemento ali, eu pipoco a minha pilha. E aí ela vai me dar um erro na minha cara na maioria das linguagens. Então, qual é a solução que a gente vai implementar para corrigir isso? É redimensionar a pilha quando ela ficar muito cheia. Faz sentido? Está perto de encher. Então, eu aumento, crio uma nova pilha, de tamanho maior, e copio os elementos atuais para ela. Professor, aí teria somente essa solução de aumentar a pilha, no caso não seria, por exemplo, se tivesse um limite para esse aumento, para esvaziar, um algoritmo para esvaziamento dessa pilha, não? Pronto, isso é o que pode acontecer. Vamos supor, por exemplo, que tenha um momento de pico no nosso software, em que a pessoa está navegando um site atrás do outro, então ele está só empilhando as coisas, né? E de repente ele desempilha muito e fica num site só. Acho que ele encontrou uma música no YouTube e ficou tocando ela repetidamente. Aí ficou lá tocando repetidamente, não sai mais essa música, e a pilha não cresce mais, embora tenha crescido muito num dado momento. Nós também vamos cuidar disso. Então a gente vai, quando estiver muito cheio, nós vamos expandir, e quando ficar muito vazio, nós vamos encolher. Faz mais sentido agora? Sim, que assim consome menos recursos também, né? Exatamente. E a propósito, eu vou dizer isso a vocês. Cuidado. Muito cuidado com as bibliotecas prontas de estrutura de dados de Java. No passado já deu muita dor de cabeça por dar problema,
e nada impede que no futuro dê de novo. Tá certo? Então, cuidado. Vocês estão mais seguros em Java fazendo sua própria estrutura de dados do que usando as que estão prontas neles. Ou pelo menos em questão de estrutura para guardar dados em memória. Tá bom? Ah, como é que funciona essa questão de ficar cheio? Bom, vamos redimensionar o vetor. Quando? Logo antes de ficar cheio. Então, como é que vai ser esse redimensionamento de vetor? Eu crio um novo vetor com tamanho máximo definido aqui. Para ir de 1 até o topo, eu copio temp i, recebe quem estava na pilha índice i. Fim para. Aí no final, eu faço o temp e atribuo para minha pilha. Ok, dúvidas? O senhor pode repetir de novo? Aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Ele faz uma nova pilha temporária, copia os valores que estavam na antiga para a nova, aumenta a antiga e depois devolve os dados que estavam na temporária. Não precisa aumentar a antiga, basta atribuir a temporária para a antiga. Já resolve. Ah, faz a temporária se tornar a antiga, no caso. Entendi. Entendido? Como eu sei que isso não é geral, vamos lá para o Jamboard. Tá bom? Então, essa pilha encheu. Vamos ajeitar aqui ela cheia. Então, pegou a 3. Ok. Eu vou até deixar aqui o nome dela bem bonitinha. Essa é a pilha S. Tá bom? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova pilha. Deixa eu só botar ela um pouquinho mais para baixo, porque ela vai ter que ser um pouco mais alta, né? Aí eu vou chamar essa pilha de temp. Tá bom? Aí o que é que acontece? Em temp, eu copio, né? Deixa eu botar aqui temp, as posições, os índices válidos dela, tá certo? E eu não deveria ter movido os índices, deveria ter copiado. My bad. Erro meu. Tá, então deixa eu fazer coisa direitinho. Aí o senhor dá um Ctrl Z, né? Aí é topo mais um para voltar. Calma, exatamente. Agora deixa eu fazer as coisinhas. Deixa tudo bonitinho. Então, perdoe, meu sino de igreja. O que aconteceu? Deixa eu voltar a fita e vamos para o canto certo aqui. Eu crio a temporária e ela vai ter mais espaço que a antiga. Certo? Observe. A título de exemplo, só aumentei um tamanho. A gente não vai aumentar só um tamanho. Seria uma péssima ideia, porque rapidamente enche, aí você tem que aumentar mais uma e começa a ficar lento. Mas só para exemplificar a ideia. Aí o que é que eu faço? Eu começo a copiar todo mundo para a temporária. Tá bom? Deixa eu topo aqui. Tá certo? Copiei todo mundo para a temporária. Aí o que é que eu faço? Eu digo, S, você agora é a temp. Aí pronto, S veio para cá. Ele agora é esse array de 4 posições. Ficou melhor? Vamos para a poesia assim, mas só ver se deu para entender? No caso, ele assumiu a linha temporária e a temporária se tornou a linha... Não. Ele só... A S se tornou temporária e a temporária é S. As duas são uma só agora. Então é só um rename ali, né? No caso, a temporada virou a principal. Virou a principal. E, na verdade, aquela outra que está com o original fica disponível para o coletor de lixo recolher.
A velha, ela, no caso, Sim, ela não Jonathan, vai o que, ser, o que não serve, acontece? A não vai velha servir. ela não vai servir mais, ela vai estar marcada para desalocação para o coletor de lixo, e a S está com um novo endereço de memória, que é o endereço de temp. É isso mesmo que aconteceu. E é isso que a sua linguagem de programação Java e Python fazem. Tá certo? Elas não dizem isso explicitamente, mas é isso que é feito. Tá bom? Alguma dúvida nisso ainda? Aí, no caso, se essa nova pilha, ela estourar novamente, se Se ela acontecer. encher, você vai criar uma nova pilha, copiar todo mundo para ela, e o S é atribuído para recebe essa nova pilha. E muda para lá. Certo. Tá bom? Encheu, muda para uma casa maior e move todo mundo para dentro feito, primeiro. E a antiga é apagada. A antiga fica disponível para o coletor de lixo. Tá bom? Princípio. Na paixão de um homem, na inquietude das feras, no vermelho que o fio da lâmina provoca, o olho acostumado a prescrutar as máscaras, as almas que não confessa. Na origem profunda do ser, onde tudo começa, e na sua luta contra o tempo e contra a natureza. Em tudo há o desgaste, em tudo o conflito que se apresenta. Raiz do ataque e defesa, ao mar, a fúria do mar, e a força da rocha que o enfrenta. Alta tensão. Eu gosto dos venenos mais lentos, dos cafés mais amargos, das bebidas mais fortes. E tão apetites vorazes, os rapazes que vejo passar, eu sonho, os delírios mais soltos e os gestos mais loucos. Que há e sinto uns desejos vulgares navegar por os mares de lá. Você pode me empurrar para o precipício, não me importo com isso, eu adoro voar. Bom? É que é hora da poesia, né? Até lembraram. Se não fosse por teus olhos cor de lua, de dia com argila, com trabalho, com fogo, e tendo prisioneiro a agilidade do ar, se não fosse porque és uma semana de âmbar, se não fosse porque és o momento amarelo em que o outono sopra as rendadeiras, e és ainda o pão que a lua mais fragrante faz passeando sua farinha pelo céu, ó bem-amada, assim não te amaria. O teu abraço é o abraço existente, a areia, o tempo e a árvore da chuva. E tudo vivendo para que eu viva, sem ir tão longe posso ver o todo. Vejo em tua vida todo vivendo. É quando toca o sino mesmo, tá, Jonatas? Eu não respondi que estava lendo no meio da poesia, não queria interromper. Tá bom? Mas você tá certo, é quando toca o sino, mais ou menos. Ok? Pronto. Então vamos voltar agora para o pseudocódigo. Ele libera uma zona de memória marcada, que estava marcada como ocupada, e marca como livre, para que outra entidade possa utilizar aquele espaço. Tá certo? Então, no caso, o coletor de lixo, o Garbage Collector, ele é algo do SO que a linguagem de Não, é programação... algo da linguagem em si. Mas, Tá tipo, certo. a linguagem, ela não pode acessar diretamente a memória por causa do kernel. Ela solicita isso via o SO, mas o coletor de lixo, quando vocês disparam a máquina virtual Java, vocês podem notar que ela não dispara um tamanho pequeno de memória, dispara um tamanho enorme de memória. Entre os processos que ela dispara é o coletor de lixo. Vai ser um processo lá dentro. Obrigado. Tá certo? Em outras linguagens, vocês não poderiam deixar assim, vocês teriam que liberar aquele espaço de memória manualmente. Tá certo? Em algumas linguagens, esse comando deve ser explícito e não simplesmente implícito, como está agora. Tá certo? Então, com isso, eu sei redimensionar. Se eu sei redimensionar, eu adapto meus algoritmos.
Por exemplo, agora meu empilhar, eu chamei de empilhar 2, não é que o nome que eu vou codificar vai ser empilhar 2. Eu só estou dizendo para você, programador, que essa é a segunda versão do empilhar, e ela começa assim. Se topo está a um tamanho de chegar no máximo, redimensione para o dobro do tamanho. Ok? Por que o dobro? Bom, só mais um vai me fazer chamar ela várias vezes. Eu podia botar 1,5, mas aí fica uma conta mais trincada. Vezes 2 é uma conta que pode funcionar. Vocês podem ponderar isso daí. Não é obrigatório ser vezes 2, mas é obrigatório que, como eu estou empilhando, que eu aumente o tamanho da pilha. Tá certo? Tranquilos com o C da linha 1? Professor, e se no caso dobrou o tamanho da pilha, mas e se parar de usar ali aquele espaço que foi alocado? Calma, a gente vai ver isso. Primeiro a gente vai ver em empilhar. Em empilhar você não está retirando nada, você está acumulando na pilha. Tá certo? Então vamos primeiro ver o empilhar. Depois que a gente for tirar elementos da pilha, a gente vê como reduzir o espaço. Faz sentido? Sim. Pronto. Então, se chegou no tamanho -1, aumenta para o dobro do tamanho, incrementa o topo e bota o dado no topo. Faz sentido? Para empilhar? Colocar mais dados. Então, para colocar mais dados, só aumenta o tamanho. A questão, como você bem falou, que eu preciso também, quando ficar vazio, liberar tamanho. Isso é feito com a POP 2. Tá vendo? Se vazio dá um underflow. Topo recebe topo -1. Agora, em vez de dar o retorno direto, eu boto no temporário. Temporário recebe topo +1. Tá bom? Por quê? Porque se o topo for maior que 0, ou seja, se tem pelo menos um elemento na pilha, e o topo é 1/4 do tamanho da pilha, ou seja, se eu estou com... A pilha tem 20 posições, se eu estou com 5 ocupadas. A pilha tem 40 posições, quando eu estiver só com 10 ocupadas, que subiu para 40 e foi caindo, chegou em 10. Aí eu redimensiono para metade, para 20. Professor, você poderia deixar justinho em 10? Mas aí fica justinho, se entrar mais um vai dar um pepino. É melhor deixar um espaço para entrar mais gente. Mas ainda assim eu economizo memória, porque eu corto por 2 o tamanho da pilha. Tá certo? E você retorna quem? O elemento que estava no topo da pilha antes de você decrementar, que foi guardado no temporário. Dúvidas, perguntas? Ainda não? Ainda não o quê? Ainda não entendi ou ainda explica de novo? Ok. Se estiver vazio, é aquela situação, não vai tirar. Fala, Diego. Pode explicar o 6 e 7 8 de novo, por favor? Pronto. O 6, vamos lá. O 6 é redimensionar. Eu crio um novo vetor. Dentro dessa função, temp é esse novo vetor. Lembra que os nomes têm tempo de vida que é definido pelo escopo, né? pelo espaço das funções. Lembrem disso. Para ir de 1 até o topo, tempo de i recebe i, e no final eu atribuo o tempo a s. E aí eu copiei todo mundo. A gente viu isso no quadro agora há pouco, no Jamboard, né? Eu crio uma nova pilha, copio todo mundo para lá e faço o S mudar para lá. Isso é o 6. Deu para entender o 6? Ou ele está confuso? Entendeu? Pronto. Agora que você entendeu como o 6 funciona, a gente vai usar ele nas outras funções. Se o topo tiver a uma unidade de chegar no máximo, eu redimensiono ele para o dobro do tamanho. Tá certo? Aí eu vou ter mais espaço, incremento o topo e coloco a variável nesse espaço. Ok? Fernando, Diego,
Ronelison. Fernando, ok. Ronelison, tudo bem. Diego, ok. Ou não? É como eu disse, você só tem que, como você está acrescentando dado, você tem que aumentar o tamanho. Aqui eu botei o dobro, a escolha é pessoal, Jonatas. Não é obrigatório ser o dobro. Foi escolha minha. E vocês não são nem obrigados a seguir essa escolha. Deixa que vocês aumentem em vez de diminuir. Porque é um problema. Está quase cheio, vou botar mais um elemento e reduzir. Aí eu pipoco as coisas, né? Eu tenho que fazer as coisas de forma sensata, né? Se eu estou acrescentando dados, eu tenho que aumentar o tamanho para caber mais dados. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre o 7? Posso ir para o 8? Algoritmo 8, o desempilhar o pop? Quem cala consente. Estou indo para o 8. Nesse de aumentar o tamanho, só pode aumentar para qualquer tamanho mesmo que a pessoa quiser ou tem um limite? Não, em teoria, qualquer tamanho. Na prática, obviamente, está limitado pela memória disponível tanto para a máquina virtual quanto a memória do computador, né? Isso são situações de vida real. Você não pode alocar mais memória do que você tem disponível. Mas, teoreticamente, a nível de algoritmo de ideia, a ideia é essa, ela funciona. Tá bom? Claro que vai ter algum entrave na prática que você tem que prever também, né? Mas, assim, estamos ainda no mundo das ideias. E, na maioria das vezes, vai funcionar. A não ser quando você tem dados que são muito grandes, como é o caso de vídeos, por exemplo. Aí as coisas podem se complicar um pouco mais. Tá bom, Diego? Ok? Pronto. Dúvida tirada? Sim. Sim, vamos para o 8. O 8, o que acontece? Aqui eu estou tirando o dado. E agora a minha preocupação é, quando as coisas ficarem muito vazias, não ficar desperdiçando memória. Então, reduzir. Ou seja, se em um horário de pico a coisa encheu muito e, de repente, esvaziou tudo de uma vez, eu vou agora reduzir o tamanho. Se vazio, pode dar um erro, pode ignorar. Se não, decremento o topo. Guardo quem estava no topo anterior, num temporário. E aí eu testo. Olha, se o novo topo aqui é maior que 0, e ele é 1/4 do tamanho original, como ali eu dobrei, aqui eu vou decidir, por escolha pessoal, eu só tenho que reduzir, mas eu vou reduzir pela metade. Tá certo? E depois eu retorno quem eu guardei aqui no temporário. Opa, passei alguma coisa que apertou o botão que eu não devia. Ok? Dúvidas sobre o 8? Agora entendeu. Tá certo? Então, se eu tenho pelo menos um elemento e eu estou ocupando 1/4 do tamanho da pilha, eu redimensiono para metade. E aí, fico tranquilo e retorno quem eu guardei no temporário. Há alguma dúvida? Vamos fazer o seguinte, nesse fim de semana, eu posto esses slides e as aulas, vocês dão uma olhada. E segunda-feira eu mostro o código em Java que implementa isso. Vocês aceitam? Pronto. Show. É porque Certo, professor. acho que agora falta amarrar a teoria com a coisa concreta da linguagem. Era isso que eu ia falar agora, comentar com o senhor. Tá bom? Mas aí eu quero que vocês deem uma lida, porque vocês, para entender o que está acontecendo em Java, vocês têm que entender o que a gente está tentando colocar em Java. Tá bom? Tá certo? Aí eu vou botar os slides pelo cigarro. Tá bom?
E eu abri o fórum uma hora de manhã lá no Moodle, ou seja, também já podem criar tópicos, perguntas e por aí vai. Tá bom? Então a gente continua segunda-feira. Releiam o capítulo 10, ele vai ficar um pouco mais claro agora e vai terminar de clarear segunda-feira. Tá bom? Pronto, show, professor. Adalmando, diga. O senhor vai fazer a segunda chamada, que eu cheguei depois da primeira? Sim. Vamos lá. Beleza. Deixa o Cigar me ajudar aqui, que ele me chutou para fora. Assim que eu retornar ele. Vamos lá, Cigar. Trabalhe. Ok, vamos fazer o seguinte. Vou chamar aqui quem chegou atrasado. Adalmando. Tá aqui. Bianca. Chegou? Bianca. Acho que você tá fora do mundo, né, Fernando? Eu vou tentar ver como é que resolvo isso. Acho que eu vi seu e-mail, tá bom? É sobre isso? Bom, então vou ver como é que eu resolvo. Bianca tá aqui? Não. Israel, chegou? Tô aqui. Israel. Tá certo. João Bosco, José Wagner. Algum dos dois? Marco Túlio. Salatiel. Túlio e Valmor. Pronto. Deixa eu botar aqui a lista de frequência. Diga, Matheus. Vamos dar uma verificada, vou compartilhar a lista de presença com vocês. Aí vocês me dizem, se o seu nome estiver em preto, tá tudo certo. Quem está com o nome vermelho, por favor, se manifeste. Todos certos? Miguel só não estava presente. Tá? Matheus também. Tá certo? Então, até segunda-feira, pessoal. Até mais, professor. Bom Até mais, professor. Até. Fique atento a cigarro. É o algoritmo de teoria e prática que tem naquele minha biblioteca, tá certo? Ok, professor. Professor, o livro que o senhor passou, eu não pude ler, mas está no Cigar também para baixar? Tá naquele minha biblioteca, no Cigar, não é para baixar, é para acessar. Ah, para acessar lá, na Não biblioteca. não é na página do curso, é naquele minha biblioteca, tá bom? Tá, ok. Tá, obrigado, professor. Ok. Até mais, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. O professor saiu já, pô. E deixou gravando, foi essa.